Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, já estamos hoje no dia 21 de julho, já na quarta-feira da 8ª semana após o domingo de Pentecostes. E nós sabemos que passamos por tempos sombrios, tempos complicados, tempos em que a grande apostasia está em curso na Santa Igreja. Tempos em que jamais imaginaríamos que de forma solerte, de forma totalmente inusitada, chegássemos ao ponto de que a Santa Missa, aquela que por mais de 1.500, 600 anos, quase 2.000 anos, celebrada no decorrer dos séculos, desde a fundação da Santa Igreja, aquela missa que veio se desenvolvendo organicamente e que, confirmada no Concílio de Trento em 1570, pelo nosso Santo Padre São Pio V, que confirmou o rito latino no seu verdadeiro nome, que é a Santa Missa de Ceia. E hoje nós vemos que a Igreja está encurralada nas mãos de pessoas que, na verdade, não amam a Santa Igreja. Não estão de acordo com os ensinamentos de Cristo e tampouco são a continuidade da tradição. São sim continuidade da traição. Não da tradição, mas da traição. Da traição de quem? De Judas. Da traição daqueles que sempre tentaram embotar e sabotar a Santa Igreja. Entretanto, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre soube suscitar pedras que falariam diante daqueles profetas que se omitissem, se acovardassem. Mas nós cremos, nós temos fé que o Espírito Santo age na Igreja e que cumpre a promessa do Senhor de que jamais as portas do inferno prevaleceriam sobre ela. Nisso não quer significar que temos a presunção de sermos os arautos, digamos, de uma pretensa salvação da Igreja. Nós não temos essa pretensão. Nosso único intuito é de seguirmos fiéis a Cristo, fiéis à Santa Igreja, fiéis à tradição da Igreja. Quando eu falo tradição, não é aquele entendimento de saudosismo do passado, não é nada disso. Há uma manipulação em relação ao significado da palavra tradição. A tradição é justamente o seu sentido etimológico, o seu sentido verdadeiro, semântico, que significa aquilo que entrega. O que é a tradição? É uma mão passando a outra através das gerações, através da história, aquilo que foi entregue por Cristo aos seus apóstolos. E a tradição é manter viva o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. É o depósito fidei, ou seja, o depósito da fé. E nós, como católicos, temos que nos manter fiéis na linha do tempo a essa transmissão que é colocada nas mãos de cada geração de maneira intacta, de maneira intocável, de maneira irretocável. Nós não podemos deturpar absolutamente nada. Nós devemos conservar íntegra a verdade revelada. Nós temos que conservar totalmente a palavra de Deus, a sua mensagem, a sua doutrina, que foram traduzidas em dogmas, ou seja, verdades verdadeiras, porque existem verdades falsas, entre aspas, né? Verdades imutáveis, verdades eternas. Verdades essas que nós consubstanciamos nos dogmas. O dogma, ele não é evolutivo. O dogma é um dogma. O dogma, ele define aquilo que tem que ser definido ou que já existia e que não era entendido e compreendido de maneira, digamos, transparente e sólida. Então, o que é quando a gente diz assim,
Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto, é o dogma da virgindade de Nossa Senhora. Ele não é evolutivo, que daqui a alguns anos, não, mas ela não foi virgem naquele momento. Não existe esse tipo de entendimento. Deus é um só, a verdade é uma só. Porque Deus vive na eternidade. O que Ele irradia no tempo é aquilo que vai ser do começo ao fim. Não existe mudança na doutrina. Não existe alteração, não existe novidades, não existe coisas que vão deturpar ou desviar a essência da fé católica. Nós, como católicos verdadeiros, temos que ser fiéis a uma única doutrina. Não podemos ficar nos desfiando em interpretações relativas ou relativistas no tempo. Isso é uma heresia que foi condenada pelo Papa Pio X e confirmada também essa heresia, digamos, da condenação pelo Papa Bento XVI. Mas que, infelizmente, a contaminação do mundo, o mal que entrou pelas frestas da igreja, que já Paulo VI denunciou que era a fumaça de Satanás, hoje se tornou um incêndio. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem de igreja se afastaram da verdadeira e única igreja. A Igreja Católica, nós temos aquela imagem ainda, dos grandes prédios, das grandes catedrais, das grandes basílicas. Mas a igreja não é isso. A Igreja Católica não é um prédio, ela não é uma construção, não é uma basílica. Ela é a verdade de Cristo, que pode permanecer dentro de basílicas, dentro de catedrais, dentro de santuários, e deve fazer isso. Só que Deus não se restringe, Ele não se prende a prédios, coisas materiais. Tudo isso é instrumental para Deus, isso tudo é usado para a santificação e a orientação dos fiéis. Porque tudo isso pode ser usurpado de uma hora para outra pelo príncipe deste mundo. Mas o que tem que ser intacto, o que tem que ser permanente, o que tem que ser conservado na sua integridade é a verdade da fé. Então, quando nós nos deparamos com situações em que pessoas que deveriam manter a fé, pessoas que foram designadas, ou pelo menos supostamente foram designadas para protegerem e a transmissão, ensinarem aos fiéis a verdadeira fé, estão se colocando em posições de traição, de combater a fé, de destruir a fé. Então, aqueles que têm consciência disso e que se colocaram à disposição do Senhor para proteger e guiar o rebanho, eles têm que lutar contra essa tentação e contra essa ação diabólica dentro da Santa Igreja. E custe o que custar, enfrentemos o que temos que enfrentar. Não vamos nos intimidar diante de ameaças, diante de perseguições, diante de constrangimentos. As favas. Nós não temos medo de ninguém, nós temos medo do Senhor, de não sermos fiéis a Ele, Ele nos falar no fim dos tempos: afastai-me de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Não é quem diz Senhor, Senhor que vai entrar no reino dos céus, mas o que cumpre a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a nossa missão, é cumprir a vontade de Deus que está permanente na igreja e que não se altera durante o transcorrer do tempo. Então, que nós tenhamos sempre em foco, na mira da nossa vida, como meta, a realizar a vontade do Senhor. Mesmo que nos momentos de turbulência, nos momentos de tempestades, nos momentos em que nós nos encontramos em face de uma grande tentação da apostasia, temos que nos manter fiéis a Deus. Temos que nos manter firmes nessa travessia até chegarmos ao porto seguro, até chegarmos ao céu. Então, o que Deus exige de nós nesse momento é fidelidade. A única coisa que se exige do administrador é que ele seja fiel. E essa fidelidade
pode nos exigir até o derramamento do próprio sangue, até mesmo ser banido da, entre aspas, comunhão. Veja o Santo Atanásio, mais de uma, duas, mais de 3 vezes ele foi excomungado, entre aspas, por falsos pastores que traíram a verdade da fé, e ele sempre enfrentou, sofreu e manteve-se perseverante na sua postura totalmente fiel a Cristo. A mesma coisa acontece hoje na igreja. Não podemos ter medo de ameaças, de excomunhão, disso, daquilo, fazer o quê? Porque é Ele, Deus, é que guia a sua igreja, é Ele que tem a última palavra, é Ele que é o dono da igreja. Nós não somos donos da igreja, nós somos servos inúteis. Só Ele que tem autoridade para dizer o que devemos ou não fazer. Acreditamos que aqueles que são fiéis, os pastores fiéis a Ele nós devemos obediência, mas quando eles estão traindo a vontade do Senhor, não há o que obedecer. Antes, obedecer a Deus e aos homens. Esse é um princípio ensinado pelo próprio São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Portanto, que sejamos fiéis, que nos mantenhamos unidos a Cristo, que nos agarremos ao manto de Nossa Senhora e peçamos a sua proteção e auxílio, que nos agarremos a São José, patrono e protetor da Igreja, que nos agarremos na espada de São Miguel Arcanjo, príncipe general da milícia celeste, e de todos os santos que venham ao nosso auxílio, e dos santos anjos que nos protegem. Que sejamos, portanto, seguidores fiéis de Jesus, humildes, confiantes, mas vigorosos, corajosos, sob a luz e influência do Divino Espírito Santo, que é a alma da Igreja, como dizia o cardeal Verdi. Portanto, irmãos, firmeza, coragem, porque tudo isso um dia vai passar, tudo isso um dia será passado, tudo isso um dia será lembrança de tempos de provação, e que o Senhor nos mantenha fiéis e nos conduza sempre à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.